palavra com a pastora. Saúde a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Minhas irmãs, vamos abrir nossa Bíblia hoje, o livro de Deuteronômio, no capítulo 11, e nós vamos ler 3 versículos apenas, do versículo 18 até o versículo de número 20. Deuteronômio, capítulo 11, do versículo 18 até o versículo 20. Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos ouvir a Tua voz nesta tarde e rogamos a Ti que pelas misericórdias vivas de Jesus o Senhor venha falar aos nossos corações de um modo vivo, de um modo especial, e que nenhum de nós saia daqui da mesma maneira que entrou, mas que as palavras que serão vindas do trono, elas possam descer ao coração e gerar vidas em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Minhas irmãs, o texto que nós lemos é um texto que fala sobre obediência. E quando nós lemos esse texto pela manhã, essa palavra, esses 3 versículos, eles saltaram aos meus olhos de um modo muito especial. E me trouxe à memória o fato de que são poucos aqueles que levam a palavra de Deus a sério. Nós estamos muito preocupados com o igrejismo, nós estamos muito ocupados com a religiosidade, nós estamos muito ocupados até mesmo com obras dentro da igreja e dentro dos guetos eclesiásticos todos, sobretudo nas comunidades onde há uma efervescência de eventos muito grande. E nós temos negligenciado a palavra de Deus. E esse texto lido, ele fala exatamente a respeito da necessidade de nós levarmos a sério a palavra do Senhor. O livro de Deuteronômio, só para situá-las, ele é muito apropriadamente chamado de a segunda lei. E aqui nós podemos ver que fé e obediência devem caminhar juntos. Deuteronômio consegue resumir e pôr em foco a mensagem contida nos livros anteriores de uma maneira sucinta. A mensagem tem uma primeira e imediata aplicação ao Israel do passado, mas também aponta para o Israel espiritual de Deus, formado por judeus e gentios convertidos ao Senhor em todas as épocas. Obediência ao Senhor é inegociável, tanto na dispensação da graça, como foi na dispensação da lei. Obediência não dá para você fazer mais ou menos. Outro dia nós pregamos uma palavra que tinha um título mais ou menos assim, se eu não estou enganada: Deus, Ele não aprova comédia final, Ele exige obediência integral. Então a palavra do Senhor, ela é imutável. O que o Senhor requeria no passado, requer hoje, com uma diferença. Hoje nós estamos em Cristo muito mais habilitados para
obedecer do que os crentes do passado. Porque o fim da lei é Cristo. A lei, ela não salva, mas ela tanto dá consciência de pecado, como aponta para a necessidade de um Salvador. E o apóstolo Paulo, ele diz que a lei serviu de aio. Aio era aquele escravo que levava as crianças para a escola no passado. E o apóstolo Paulo diz que a lei serviu de aio para levar o homem até a graça que é Jesus, para que ele fosse salvo. Uma vez salvo e habilitado à obediência, esse homem é devolvido à lei pela graça, para que ele seja santificado. Amém? A lei não salva, aponta para a necessidade de um Salvador, dá consciência de pecado, mas santifica o homem que foi salvo. Amém? Então vamos continuar nesse mesmo raciocínio. Uma vez salvos, qual o nosso dever em relação à palavra que procede da boca de Deus? Eu queria fazer um convite especial a vocês nessa tarde, que vocês se desvencilhassem de toda capa, de toda vestimenta exterior, de religiosidade ou de igrejismo, e que nós hoje parássemos um pouco das nossas correrias diárias e nós olhássemos firmemente para a palavra de Deus. Eu vou confrontar versículos com versículos, para que nós nessa tarde possamos olhar para ela com seriedade e ver aquilo que o Senhor está requerendo de nós. Há muitas coisas que têm desandado nas famílias, há muitas coisas que têm acontecido no meio do povo de Deus, por negligência à obediência a essa palavra viva do Senhor. Então a primeira coisa que o texto nos informa é que o nosso primeiro dever em relação à palavra que procede da boca de Deus é guardá-la no coração. E o texto diz no versículo 18: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos, para que ela gere vida. Só o coração transformado pela palavra produz mudanças efetivas. Mas para que essas mudanças aconteçam, nós precisamos guardar essa palavra no coração, deixar que ela promova todas as transformações as quais nós precisamos, por causa da velha vida, por causa da caminhada antiga de pecado. As coisas velhas se fazem novas a partir do momento que nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador e deixamos que essa palavra viva, ela faça as transformações e as libertações necessárias na nossa vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então são tantos os ministérios, são tantas as tentativas de fazer com que as pessoas, num passe de mágica, elas sejam libertas de tantas coisas vidas do passado. Mas se essa palavra ela não encontrar uma guarida no seu coração, se essa palavra ela não encontrar um abrigo certo no seu coração, nada vai adiantar as muitas ministrações de libertação, porque não vão acontecer libertações a menos que você esteja impregnada dessa palavra viva do Senhor. Amém? Então no Salmo 119, versículo 11, o salmista diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E no texto áureo que nós lemos, no versículo do texto áureo que nós lemos, diz: ponde, pois, estas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão. As mãos falam de atos, as mãos falam de atitudes. Essa palavra viva de Deus precisa gerar novos hábitos, novas atitudes, novas inclinações, em nome de Jesus. Do contrário, você vai passar 100 anos dentro das igrejas, você vai passar 100 anos em
envolvidas em ministérios e ministérios e nada vai mudar, porque não houve mudança viva no seu coração. Amém? Então tem um outro texto que dá respaldo a esse mesmo texto de Deuteronômio, também Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6, que diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. As palavras, a palavra viva de Deus não pode estar nas exterioridades, ela tem que estar dentro do nosso coração, ali, fazendo um reboliço santo. Quando você lê essa palavra, você precisa meditar nela, você precisa ruminar nessa palavra, você precisa voltar para os versículos, dizer em voz audível: Senhor, como é que eu posso aplicar essa palavra ao meu coração? Se não for assim, não vai funcionar. Amém? Segunda coisa, segundo dever que nós precisamos ter com relação à palavra viva que procede da boca de Deus. Nós precisamos ensiná-la aos nossos filhos. Olha a responsabilidade das mulheres de Deus, das edificadoras dentro dos lares. E essa semana eu estava meditando a respeito dessa questão da mulher ser edificadora. A mulher sábia edifica o seu lar, a insensata com suas mãos a destrói, a derriba. Então, pensando na capacidade, na habilitação dada por Deus às mulheres, o homem é o cabeça da mulher, é o cabeça da família, mas dentro do lar, a mulher foi dada a missão de edificadora. E eu parei para pensar numa obra, numa construção. O arquiteto, ele projeta aquela obra, o engenheiro faz os cálculos, mas quem constrói é o pedreiro. A mulher é pedreira de Deus. Foi a ela que o Senhor deu a habilitação de edificar, de construir. Quantas vezes lares são destruídos por falta de sabedoria das mulheres de Deus? E o Senhor está requerendo hoje de você que você retome esse seu posicionamento como edificadora dentro do seu lar, que você ensine essa palavra aos seus filhos. Os princípios da palavra devem ser repassados para os nossos filhos, sobretudo com o nosso testemunho. Como é que tem sido o seu testemunho dentro do seu lar? O Senhor está requerendo isso de nós. Versículo 19 diz: ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Ou seja, em todo tempo, a palavra do Senhor precisa estar nos seus lábios. Essa palavra precisa ser ensinada de maneira prática, precisa se fazer uma aplicação prática daquilo que está se dizendo na vida dos nossos filhos, para que lá na frente você possa colher os frutos. Há muitas situações em que o ministério foi evidenciado, muitas coisas na nossa vida foram priorizadas e negligenciamos os filhos. E depois, lá na frente, só resta uma coisa: chorar, orar e jejuar. Na verdade são três, né? Orar, chorar e jejuar. E muitas vezes amargamente, porque aquilo que devia ter sido plantado desde o berço foi negligenciado. Mas eu estava ocupada fazendo a obra de Deus, o marido estava ocupado fazendo a obra de Deus. Quando estava na obra de Deus, mas há aqueles que nem na obra de Deus estão. Mas as mulheres, aquilo que você plantar no coração do seu filho vai permanecer. Então, em nome de Jesus, tem um livro chamado Meu Filho e Meu Discípulo. Porque a função de edificadora também é a função de ensinar aos filhos. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E é muito interessante porque o texto diz: ensina a criança no caminho, não o caminho. Uma coisa é você ensinar, apontar o caminho.
caminho, olha, vai por aquele caminho. Não, é você andando com Ele. É você sentado com Ele, é você andando com Ele, levantando, deitando, no dia a dia. E não existe um tempo para você começar a fazer isso. Desde o berço, desde o ventre, ore aquelas que estão grávidas, ore pelos filhos que estão no ventre, consagre esses filhos ao Senhor. E desde pequenininhos comecem a ensinar a santa palavra de Deus, para que lá na frente vocês possam colher bons frutos para a glória do Senhor. Deuteronômio 6, 7 e 8 ratifica isso, dizendo o seguinte: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te ou levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. Palavra de Deus é regra de fé e prática. Não dá para dizer eu vou obedecer mais ou menos, eu vou aproveitar um pouquinho da palavra aqui, um pouquinho da palavra ali. A palavra não é um self-service que você come uma coisa e não come outra. Uma vez a irmã Edna contou uma história na classe da escola dominical, muito engraçada a história, mas que acaba sendo uma história que revela algo triste na vida daquele homem. Ela contava que um determinado cidadão que ela conheceu, ou ela citou essa história, ele pegou a Bíblia dele e saía tampando os versículos que ele não gostava. E aí dizia: isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. E saía a Bíblia inchada de tanto versículo tampado, e ele só queria aquelas coisas muito boas, muito interessantes, que falavam de bênçãos abundantes. Bênção é precedida de obediência. A premissa para a bênção é a obediência. Não há negociação com relação a isso. Amém? E o terceiro dever dessa palavra, nosso para com a palavra, é mostrá-la em casa, exibi-la em casa. A palavra deve ser mostrada em casa, não só de forma escrita, mas sobretudo testemunhal. Amém? Escreva versículos, coloque versículos estampados em determinados lugares. A palavra, ela é viva, e ela é geradora de vida, e ela produz em abundância. E o Senhor disse que a sua palavra não voltará vazia, ela cumprirá o propósito para o qual ela foi proferida. Amém? Então, queridos, queridas, na verdade, o versículo 20 fala isso. E Deuteronômio 6, 9 também ratifica isso. Ele diz: e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Transcreva textos da palavra. Deixe que a palavra fale por si mesma. Não se preocupe em explicar a palavra, porque a palavra se explica. Quando a palavra é ministrada, quando a palavra é lida, quando a palavra é escrita, o Espírito da palavra, ele entra em ação, e as coisas começam a acontecer, e o mover de Deus começa a acontecer. Cada texto lido, eu queria fazer um desafio às mulheres de Deus nessa tarde, que cada texto lido, você pudesse se perguntar: como posso eu aplicar esse texto à minha vida, em nome de Jesus? Espírito Santo, fala comigo através desse texto. E queridas, não negligencie os seus filhos, em nome de Jesus. Que conclusão a gente pode tirar dessa mensagem curta, dessa breve meditação da palavra? Eu não vou trazer uma conclusão minha, mas eu trouxe uma conclusão da própria palavra. Recorri a Tiago, irmão do Senhor Jesus, para que ele nos dê a conclusão disso que nós falamos, daquilo que foi trazido lá no começo, por Moisés, lá no livro de Deuteronômio. E Tiago, irmão de Jesus, capítulo 1, do versículo 21 ao 25, ele diz o seguinte: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois,
palavra e não somente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Que o Senhor ele possa aplicar essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Vamos nos dividir para orar umas pelas outras. Amém?